Iná Osetti. Teremos ainda a palestra com a Sheila Diniz, que vai ser na sala 41, sobre o Clube da Esquina. E às 19 horas aqui no auditório, o show Jogos da Noite com Suzana Salles. E então é isso aí. Vamos lá. Eu pedi para elas assim contarem um pouco do processo de cada uma, de como foi começar a carreira, o processo de formação, se teve algum estudo formal, se não teve, e enfim. E aí depois a gente vai, em algum momento, também abrir para perguntas, tá bom? E é óbvio que, estando as duas aqui, elas vão cantar um pouquinho para, né? Sim ou não? Boa tarde a todos. Oi. Eu comecei a tocar piano quando eu tinha 7 anos, numa pequena cidade do interior chamada Itaiandu. E piano porque estava em casa, as minhas irmãs já tocavam e eu achei tão bonito, achei lindo o piano, vamos lá estudar piano. Mas eu tinha uma certa dificuldade de só tocar, já quando criança, e não cantar, né? Então eu queria cantarolar aqueles temas todos, Leila Fletcher, eu cantava junto. A minha professora achava bonitinho no começo e tal, mas eu acho que ela percebeu que eu precisaria ter uma vazão também para isso, né? Aí me sugeriram um coral da cidade, e eu comecei no coral já também pequena, e muito gostoso cantar junto, aprender as vozes, foi uma escola bem gostosa, no coral, e eram músicas, canções populares também, então isso foi bem legal, não era sacro, eram já canções populares. Mas aos 15 anos eu resolvi pegar o violão do meu pai, que meu pai já tocava e ficava tocando em casa. Eu já peguei o violão dele, pedi algumas aulas e meu pai me ensinou os 3 acordes de violão. E foi perfeito, porque aí eu conseguia levar para a escola, levar para o colégio, tocar nos intervalos das aulas com meus colegas. Então achei uma conquista muito grande poder levar o instrumento comigo, né? Então, passei a cantar ali na escola, nos eventos da escola, e mais tarde eu estudei violão clássico em Belo Horizonte, na Fundação de Educação Artística. Fiz 2 anos de violão clássico e percebi a mesma dificuldade. Eu queria cantar os temas todos, Vila Lobos, os estudos, eu queria cantar junto. Mas ali eu já entendi que eu podia cantar, não tinha problema. Então, eu passei a usar o violão, né, nos meus pequenos shows, nas apresentações, nos bares. Eu acho que é mais ou menos isso. O começo foi esse, né? E você, Ná? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Samara. Fiquei muito feliz assim, por essa oportunidade. E eu também sempre tive, assim, as minhas memórias mais remotas, né, assim, são sempre musicais. E então sempre tive música muito presente em casa. Ou por meus tios que tocavam, ou rádio, né? Rádio também, ouvia-se muita rádio. Mas o meu impulso, então, minha primeira paixão mesmo, minha forma de me comunicar foi pelo canto. Assim, então eu tinha muita facilidade de aprender músicas quando criança e soltava a voz, adorava, né? Um prazer, assim, cantar as músicas. E aí meu pai também comprou um piano
E eu aprendi a tocar, comecei a aprender a tocar piano também, quando eu tinha uns 6, 7 anos. Mas o canto sempre foi uma coisa mais forte para mim. Meus irmãos também tinham essa facilidade com música. Daí o meu irmão Dante, que era um pouquinho mais velho, ele já compunha também quando criança. Então, assim, eu acho que também pelo fato dele ser o cara que tocava, tal, a gente, né, a minha irmã foi tocar flauta e eu fiquei com a voz. E aí foi isso. Com 15 anos também, eu acho que 15 anos acho que é uma idade importante, né, para mudanças, assim. Eu tive a primeira experiência em palco, que eu fui fazer backing para um festival de colégios, backing para uma apresentação do meu irmão, o Dante. E aquela sensação de estar no palco, assim, olhando para as pessoas, poder cantar, sentir aquela luz, né, na pele, foi tão fascinante para mim que ali foi a partir de então eu já virei outra pessoa mesmo e muito determinada a seguir o caminho musical. E aquilo ali foi uma luz para mim, né? Então, a partir de então, daí eu fui me aprofundar nos estudos de música, sempre com foco na música mesmo, né? Acabei, na época da faculdade... Você estudou canto? Eu estou passando você foi até os 15. Não. Mas eu agora que tenho curiosidade, você estudou canto lírico, canto popular? Quando eu tinha 15 anos, eu tentei estudar canto, mas a professora, que era professora de muitas pessoas na época, né? Ela não quis me aceitar porque ela falou que minha voz não estava formada ainda, assim, que eu teria que aprender canto mais tarde, com 19, 20. Então eu comecei a aprender realmente depois que eu entrei no Grupo Rumo. Aí sim eu fui aprender, fiz anos, né, de canto lírico e tal. Mas eu acho que uma coisa assim, sem querer me estender demais, mas eu tô curiosa. O negócio da formação, né? Tem que falar da formação. Ela tá me entrevistando. Eu acho que a gente tem que falar da formação, não é isso, Regina? Então, eu acho que a gente tem, ao longo, assim, da nossa trajetória, né, uma série de formações, uma série de escolas, né? Então, uma delas, assim, no caso de ser uma intérprete, né, foi imitar as intérpretes que eu gostava, né? Eu acho que essa é uma grande escola da vida, assim, né? Porque eram os recursos que eu tinha. Então eu gostava de tais cantoras, ficava tentando cantar igual. Quem são as suas? Acho que eu... Depois eu deixo você perguntar pra mim. Eu te falo, né? Uma pergunta. Nausete, quando eu fui para Belo Horizonte estudar na Fundação de Educação Artística, chegou para nós lá um disco do Rumo. Então você foi uma inspiração para mim. Porque eu quero saber. A gente ficou louco lá com o disco e eu, o Cristo, já era meu colega, a gente ficava louco assim, o que é isso? Esse som de São Paulo que está chegando aqui. E a gente ouvia, fazia audições juntos, todo mundo. E eu já fiquei muito impressionada com você naquela época por causa da palavra, né? De como a palavra, né, as letras eram ditas e cantadas. Então, essa foi uma grande... Você foi uma grande escola. Eu quero saber. Que honra. Não, então, eu quero falar, são as escolas, né? A gente não para de ter essas referências, né, que nos vão nos formando. Então, assim, a primeira escola minha foi imitar as cantoras, né? Eles Regina, pra mim, era o ápice. Né? Mas eu curtia Billie Holiday. Carmen Miranda, por exemplo, foi uma das maiores mestras para mim,
Mas isso já veio, não veio lá da infância, né? Isso veio pós-Rumo. Mas aí eu chego lá. Mas então, eu assim, ter feito parte do Grupo Rumo foi uma grande escola para mim também, né? Porque tinha aquele trabalho que era muito voltado para a melodia da fala, né? Que leva a tua percepção para um lugar muito específico, né? Que é você se expressar nessa melodia da fala, mas as notas são precisamente aquelas, né? Então não é você jogar um texto assim, né? Sem uma melodia que tem uma condição, que tem inclusive uma condição harmônica e tal, né? Agora passo a palavra para a Sandra. Mas eu tinha uma curiosidade de saber se o Luiz Tati, naquela época, compunha aquelas... Porque depois a gente descobriu que existia o canto da fala, né? Todo o estudo dele sobre o canto falado, né? É em cima já da melodia que você faz falando, que depois a gente entendeu. Mas naquela época isso já era sabido? Vocês já sabiam isso, que o Luiz estava buscando essa... O Grupo Rumo se formou por causa disso, né? Na verdade era um grupo de estudos da canção, do processo de canção popular, né? Porque na verdade o canto falado ele está na canção popular desde sempre. Aí por isso que o Rumo também procurou lá o Rumo aos Antigos, fazia o trabalho, né? Porque nesse processo de canção o Luiz observou que as canções elas tinham assim uma ponte direta com a fala, né? E até os intérpretes também, às vezes até aquilo não está tão claro na composição, mas alguns intérpretes realçavam isso, como a Carmen Miranda fazia isso de uma forma assim, né? Como só ela, né? Então era isso. Alguma pergunta de alguém? Não, então, ela ficou só fazendo introdução. Então, acho que temos histórias parecidas, né? Eu, na verdade, passei por Belo Horizonte, tive essa vivência lá, violão clássico, um pouco de canto, mas não cheguei a fazer canto lírico, não. Mas eu já saí cantando na noite, assim. Tinha 20 anos já, fui tocar. Mas eu comecei a me interessar muito pelas cantoras que tocavam violão, né? Eu acho que foi isso também que me levou a tocar cada vez mais. Joyce, Tetê Espíndola, a viola. Mas das cantoras mais intérpretes eu gostava da Clara, gosto ainda da Clara Nunes. Então, eu acho que é uma escola bem generosa, assim, né? Bem ampla, assim, de cantoras, cantores também, né? Aí, o que mais? Eu acho que é isso. Então, passei a tocar violão nessa época e não parei mais, assim. Hoje em dia eu tenho até uma certa timidez sem o violão, né? Quando eu faço show sem tocar. Mas a gente se adapta um pouco. Não toca uma aí. A primeira canção, eu já tinha feito umas músicas lá com 15, 16 anos, porque eu queria participar dos festivais de música no interior. Mas a primeira canção que eu reconheço como começo, meio e fim, vamos dizer assim, com uma forma boa, uma ideia genial e uma forma que se concretiza nela, é uma parceria com a Alice Ruiz, que eu tive a alegria de conhecer em Curitiba. Eu fazia a abertura do show do Zé Cabaleiro e conheci a Alice lá e fiquei apaixonada por ela, encantada por ela. E ela me
me deu uns versos escritos no papel. Eu fiquei com tempo com aqueles versos. Mas assim, um dia nós falamos no telefone, né? Que eu tinha mandado minha data de aniversário para ela. E o horário e tudo, ela fez o meu mapa. E no telefone ela me disse: você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. Só que do lado do avesso. Eu acho que foi isso, né? Eu encaixei esse verso no resto da letra. Pronto, falei certinho. Isso, aí eu fiz a canção, estava sentada na praça da minha cidade, fiz a música, que me lembrou uma moda de viola, uma coisa bem brejeira, de Minas. E cheguei, a primeira pessoa que eu mostrei foi minha mãe em casa. Mostrei para a mãe, ela disse assim: minha filha, parece alguma coisa que eu já conheço, assim. Me lembrou uma coisa, eu não sei direito o que é. E isso, eu fiquei encafifada com aquilo. Eu falei: ai, mãe, mas puxa, a primeira música que eu faço como uma poeta. Puxa vida, e fiquei tímida um tempo com ela. Depois eu relaxei e falei: bom, vamos lá também, sem pretensão nenhuma, deixa eu cantarolar. E comecei a cantar para os amigos, para a Tata, né, pessoas próximas, e as pessoas gostaram. Eu falei: ah, então vamos lá, bem, parece com alguma coisa. Até hoje não sei com o que. Parece conosco. Mas acho que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar eu apareço. Se você me encontrar te reconheço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. Só que do lado do avesso. Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha. Mas acho que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Vocês. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar eu apareço. Se você me encontrar te reconheço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar eu apareço. Se você me encontrar te
Vai, gente. Pergunta pra nós aí as coisas. Não está quando ela começou a compor. Pode. Bota aqui no chalezinho que tem lá. Bom, comecei a compor meio que estimulada por uma série de coisas que eu estava vivendo na época. Uma delas era um curso de dança que eu fazia com um artista chamado Denilton Gomes, que eu costumava chamá-lo de o Hermeto da dança, porque era uma dança, era uma aula, né, que eu fazia que ele estimulava muito assim a coisa da improvisação. Sempre tinha um tema, depois você improvisava, mas ele ia compondo essa improvisação. Assim, alguém fazia um solo, daí ele chamava alguém para solar, então você tinha que criar uma linguagem com aquela pessoa que estava ali, daí ele ia trocando a pessoa, formava grupos. Eu sei que ele ia fazendo uma composição ali que me lembrava muito, assim, e foi numa época que o Hermeto montou uma banda que era, para mim, foi uma fase assim, muito importante dessa banda do Hermeto, que era o Jovino, o Tiberê, o Carlos Malta, o Fábio Pascoal, filho dele na percussão, tinha mais gente, e ele, né? Mas acho que tinha mais gente nessa banda, enfim. Eu fui assistir muitos shows do Hermeto nessa época. Eles sempre faziam shows em São Paulo com essa formação e então eu fazia essas aulas do Denilton, né? Então eu fazia muito e era muito estimulada por essas duas forças criativas, né? O Hermeto. E foi um período que eu também escutava mais música instrumental do que canção. Estava muito mais voltada, assim. Então eu frequentava tudo quanto é show de música instrumental, comprava os discos, né, de música instrumental. Eu estava vivendo muito isso e estimulada pela coisa desse processo aí que foi muito importante para mim. E aí, ao mesmo tempo, foi um período também que eu resolvi me aprofundar, então, nos meus estudos de harmonia e tal, e fui estudar piano e harmonia com o Ricardo Bren, lá em São Paulo. E aí ele também foi muito estimulada por ele, assim, né? Mas não para compor. Era uma coisa que, então, tinham várias coisas acontecendo que estavam mexendo muito comigo. E eu não tinha intenção de compor, né, assim, de virar compositor. Eu só queria trabalhar, né, nas matérias. E aí eu saía então das aulas do Denilton super estimuladas, né, com a criatividade, assim, né, aquilo mexia muito comigo. E eu ia fazer os exercícios do Bren. E ali as ideias, então vinham ideias musicais, mas tinham muito a ver com o movimento, com as coisas, né, que eu tinha acabado com as composições lá do Denilton. E então começaram a sair as primeiras experiências, né? Sim, eu posso falar, mas deixa eu só explicar, né? Que o meu processo, assim, eu não me considero uma cancionista, né? Assim, na verdade, minhas primeiras composições realmente foram experiências mais no campo instrumental mesmo, né? E também não sou uma instrumentista, né? Longe de ser, mas é uma coisa das ideias ali, de criar vozes. Então, as composições surgiram muito assim, geralmente fazia ou uma linha de algum desenvolvimento rítmico, e aí eu ia criando as outras vozes em cima, ou uma linha de baixo. Muitas composições nasceram, então eu fazia uma linha de baixo, depois eu fazia um contraponto. A última coisa era a melodia, né? Então eu ia criando um contraponto de uma outra voz, que podia ser qualquer instrumento, depois criava uma outra,
E aí eu falei, bom, agora o que vai flutuar aqui, né? Então aí eu ia achando um caminho melódico que dava certo com aquilo. Mas aquilo era tudo uma experiência que eu estava experimentando, né? Até o dia que a Edith Derdick, viajei com ela para Campos do Jordão, ela estava montando uma exposição e eu viajei com o meu tecladinho. O meu teclado era uma workstation, né? Que hoje em dia a gente tem os Logics da vida, né? Tá, mas não tinha na época, então o teclado já tinha tudo, eu podia gravar várias vozes. E aí eu levei meu teclado e estava ali, né? Eu passava o dia fazendo isso, e ela o dia lá fazendo as coisas da exposição e tal. Aí um dia ela entrou na sala que eu estava e eu estava ali, né? Aí ela falou, nossa, que legal isso, me mostra e tal. E eu acabei mostrando tudo para ela. Quando chegou... Não, aí a gente fez a primeira parceria, porque ela também ela fazia lá as obras dela, mas ela escrevia textos junto. Aí eu falei, gente, pega um texto seu aí, que eu vou tentar musicar. E aí eu fiz isso, fiz alguns. E aí, nem tenho mais, uma pena, né? Só uma delas que eu acabei gravando no meu primeiro disco. E aí, eu chegando em São Paulo, a Edith acabou mostrando para o Paulo. Aí o Paulo ficou entusiasmado, me chamou para o estúdio dele, o Paulo Tati me chamou para o estúdio dele, e então eu gravei essas parcerias com a Edith. Aí já mostraram para o Luiz, e já mostraram para não sei quem. Enfim, eu me empolguei, aí eu falei, então vou fazer outras tal, e fiz, e mandei na fita cassete para o Luiz, mandei para o Itamar, e eles foram super, assim, entusiastas, né? Então me devolveram com letras, ainda me mandaram mais letras. Me mandaram não, porque o Luiz só faz a partir da música, mas o Itamar, por exemplo, me mandou outras letras. E aí todas essas, quer dizer, eu fiz uma seleção dessas e acabei gravando no meu segundo disco, né? Meu primeiro disco é um disco de intérprete. Então esse segundo já tinha... No segundo tinha várias composições e aí... Mas eu acho que são assim... na verdade, foram experiências, né? De como... Porque não são canções assim tradicionais, né? Depois a gente vai pedir para o pessoal analisar. Se não são não, assim, por exemplo, no outro disco que eu fiz, o Canto e Qualquer Canto, por exemplo, que é uma música que ela é mais palatável nesse sentido, né? Porque o Itamar me deu a letra e aí eu já peguei assim referências que já estão na música, né? Então eu achei que ela tinha uma cara de uma morna e tal, e já peguei aquele fio melódico mais ou menos tal, e aí desenvolvi, né? As do disco anterior, que são essas desse período aí, não, elas vêm de um outro lugar, assim, que não tinha referências, né? Era uma coisa de invenção, sei lá. Só a Suzana que me deu uma... Quando a pessoa dá a letra, aí, por exemplo, a Suzana me deu a letra, que era o Verde que Cai pro Mar, foi nessa época, e aí sim, né, eu fui atrás do que a letra estava pedindo, então a melodia veio a partir da letra, mas as outras, não, foram todas, eu propus as músicas, né, que já vinham com as outras linhas, e os parceiros fizeram as letras, né. Então, quer entender um exemplo? Canta um pouquinho. Então, eu vou cantar. Canta em qualquer canto. Só trechinhos, tá? Você quer essa? Então tá. Não, eu quero falar do outro disco. Pode fazer, vai. Depois a gente canta. Ai, que droga, eu esqueci meus óculos na mochila. Suzana, não, que tá ali, mas eu pego o pessoal. Ótimo. Porque
Porque faz tempo que eu não canto, aí eu esqueço a letra. Vou achar aqui. Então, tem uma que eu fiz, por exemplo, essa eu comecei a fazer lá em Campos do Jordão, então é bem dessa época mesmo. Isso era início dos anos 90, acho que era 91, 92, no máximo. Eu estava lá em Campos do Jordão, e aí tinha um sabiá que fazia... Fazia mais ou menos esse canto, né? Aí eu tirei no teclado esse canto, e aí mandei para o Itamar. Depois eu desenvolvi, né? Então ela tinha uma melodia, tinha essa introdução, e aí eu desenvolvi a melodia, fazia... Mandei pro Itamar, né? Aí o Itamar me deu a letra que chamasse Lá vai a na nave pra lá. Só que o Itamar, ele botou a letra no sabiá. A letra era assim, né? A nave já está de partida, 10 minutos para despedida, manda um cartão aqui, né? E era assim, só que na hora de gravar, eu acabei desmembrando isso, então tem uma introdução e aí eu fiz um outro canto, uma outra melodia, né? Que ficava mais, a nave já está de partida. Abri várias vozes, assim, 10 minutos para despedir. E aí essa parte virou um instrumental mesmo, com essa melodia. E aí a letra é enorme do Itamar, né? Vou vir pra lá do sol, além da velocidade da luz, partindo da terra tal qual o diabo foge da cruz, lá pra onde ninguém jamais crucificou Jesus, nem deixou um irmão comer nas mãos de uns urubus. E aí a letra é linda, né? Assim, enorme. Tô vendo aqui, nem vou cantar tudo isso. Então era isso, né? Aí viagem. Esse processo do sabiá. Tinha uma outra que eu queria contar, mas depois eu lembro, esqueci. Que é dessa época também. Tempo escondido. Lembrei, obrigada. Não, então, aí eu comecei. Aí eu, assim, era um vale tudo, né? Porque, você sabe, né? Artista independente, plano Collor, né? Tão fodida. Eu falei, tá bom, já que é assim, então, vamos ser criativos, né? Então, eu não prendia padrão nenhum, eu foda-se geral pro mercado fonográfico e fui fazer um monte de experiências. Então, então dentro disso, aí eu comecei a brincar assim, né, com formas de cantar, né? Então, por exemplo, eu fiquei com vontade de mandar, tem duas que eu falei, essas vão ser pro Luiz. Uma foi o Tempo Escondido, que eu fiz uma linha de baixo, né, que fazia assim, tum, 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 simplesmente isso, tum, tum, tum. E uma outra linha que fazia disso, eu gravei essas linhas e aí em cima disso escrevi minha voz assim.
Já levanto com tudo que eu tenho direito e me mando em busca do tempo perdido. Evidente que eu tento de tudo que é jeito, mas não acho meu tempo, está sempre escondido. Já procurei no passado, já procurei no futuro, já procurei no presente, já dei por perdido. Bom, e aí vai, né? E aí a outra também, só mais esse exemplo, tá? A outra é também para o Luiz, que aí a outra era eu não lembro do grupo dessa linha embaixo. Eu sei que era uma coisa que eu queria experimentar, um outro jeito de interpretar uma canção, né? Então, mandei também eu cantando assim. E tinha lá a base, né? Gravada e eu cantando em cima. Era assim. Ah, eu lembro do baixo. Eu lembro que era um negócio assim e tal, e tinha umas outras coisas. Aí ele... Você gravava isso e mandava para ele? Eu mandava as bases no meu teclado, fazia o baixo, fazia as outras vozes, aí eu gravava minha voz em cima. Entendi. Aí ele veio com o nosso dia D, né? Dia de exame.